Camélia. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. O tema dessa campanha é: Deus tem falado e você tem percebido? Vamos repetir isso? 1, 2, 3 e... Deus tem falado e você tem percebido? Mais uma vez. Deus tem falado e você tem percebido? Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. O Espírito Santo, mediante ao culto e mediante esta campanha, nos levou para esse tema. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Nesse tema, Deus tem falado e você tem percebido. Eu quero tratar um assunto muito importante, que nos dias de hoje está difícil, está escasso no nosso meio. A geração que aguarda o arrebatamento. Meu Deus. Não fugindo do tema, porque se você perceber, é Deus falando. E será que eu estou percebendo aquilo que Deus está falando comigo? E nesta noite, mesmo no culto de família, porque o projeto de Deus é a família, e a intenção do diabo é destruir a família e impedir que você passe a sua eternidade na glória. Então esta noite Deus irá falar conosco de uma forma diferente, não a respeito só de uma vitória física, mas sim de algo muito maior que está guardado para nós. Amém? Diz assim, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 16 e versículo 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles às nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Pode tomar o vosso assento. Meu amigo teclaquista, se você deixa Deus te usar nesse mistério. O interessante, irmãos, é que este homem que vai escrever essa carta é chamado Paulo. Paulo é um homem que tem duas cidadanias. De fato, Saulo porque ele era judeu, e o Paulo porque de fato tinha a sua segunda cidadania romana. Esse mesmo homem, além de ele ser inteligente, ele era um homem poliglota que falava 4 línguas, um homem que fazia parte do grupo dos fariseus, e um homem que estudou aos pés de um dos maiores doutores da lei da época, chamado Gamaliel. E ele era o perseguidor da igreja, porque acreditava-se que, de fato, tudo aquilo que os fariseus ordenavam sobre ele, mandava ele perseguir a igreja, pensando que a igreja era uma heresia, e Paulo obedecia. Até um ponto então que Deus vai marcar um encontro com Paulo em Damasco. E em Damasco, Paulo ali, ele começa a ser transformado. Deus começa a moldar Paulo, Deus começa a fazer a obra na vida de Paulo, a um ponto que ele vai se converter de perseguidor da igreja, se torna perseguido. E ele vai avançar, crescendo no meio do povo de Deus, pregando a palavra, fazendo diversas viagens. Esse mesmo Paulo, ele vai escrever 13 epístolas. E as suas epístolas fica mais fácil quando a gente divide elas, porque de fato, mesmo ele escrevendo 13 epístolas, é dividido em 4 coletâneas. A primeira coletânea é chamada de cartas escatológicas, que aponta para o fim. A segunda coletânea é chamado de carta soteriológica, que é a salvação do homem. A terceira coletânea é chamado de cartas da prisão. Entenda isso, mesmo ele preso, apanhando, sofrendo, mas ele está dizendo: eu estou alegre e eu oro para vocês estar de pé e dar continuidade ao legado, pregando a palavra do Evangelho. Ele está preso, mas está lá dentro transmitindo força para as igrejas que forem implantadas, dizendo: não para, não olhe para trás, não desista, não perca o foco e permaneça naquilo que outrora Deus ordenou. Vai, prega a palavra.
e a última coletânea é chamada de Cartas Pastorais. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, meu filho, haverá dias que as pessoas se apostatarão da sã doutrina. Elas vão criar falsos evangelhos, falsas doutrinas, heresias para corromper o povo. Mas a ti, Timóteo, eu digo: não se afasta da sã doutrina. Permanece na palavra do Senhor Jesus Cristo. O interessante, irmãos, é que na primeira viagem de Paulo, Paulo vai com Barnabé. E mesmo Paulo indo com Barnabé, Paulo vai com Marcos. Esse mesmo Marcos é o que escreveu o segundo evangelho, chamado Evangelho de Marcos. Eles estão indo fazer a obra de Deus. Repita comigo: eles estão indo fazer a obra de Deus. Porém, Marcos vai dar desculpa no meio do caminho e vai voltar, e não vai dar continuidade em fazer a obra. Paulo então vai permanecer em silêncio e não vai falar nada, e vai dar continuidade. Porém, na segunda viagem que Paulo vai fazer, uma viagem missionária, Paulo vai chamar Barnabé. Barnabé vai dizer: vou levar Marcos. Paulo se levanta e fala: Marcos não vai. Por que Marcos não vai? Porque Marcos ainda é um menino, e Marcos precisa entender que a obra de Deus não é de qualquer maneira. Barnabé, mesmo você sendo primo dele, eu preciso que você entenda que a obra de Deus não é por amizade, mas a obra de Deus é por excelência e por amor. Se você quer levar Marcos pelo fato de ser parente, então você permanece onde você está, porque o reino não gera, aleluia, além de ser amizade, o reino gera, aleluia, almas, o reino gera compromisso, o reino gera responsabilidade. E Marcos não teve responsabilidade. Se Marcos não teve primeira viagem responsabilidade para pregar e fazer a obra, na segunda também não vai. Então ele está proibido de ir comigo para poder fazer a obra. Primeiro ele vai sentar, primeiro ele vai aprender, primeiro ele vai entender o que é ter responsabilidade, e depois vai ir, aleluia, vamos sair para pregar. Sabe o que está acontecendo no nosso meio? Aleluia, é que as pessoas estão confundindo a obra com a amizade, cargo com a amizade, encargo com a amizade. E Deus esta noite me trouxe para dizer que a obra de Deus não está por amizade, a obra de Deus não está pelo grande parentesco, a obra de Deus está por excelência muito maior. Ainda que seja parente, ainda que seja amigo, ainda que tenha amizade, mas está fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, tem que ser repreendido por amor e dizer: primeiro você tem responsabilidade, compromisso com a obra, para depois você ir pregar. Porque senão gera problemas, porque senão gera confusão. Mas eu amo Paulo, porque esse mesmo Paulo que repreendeu, eu digo aqui para você, tá? Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, na compaixão de Deus. É Paulo dizendo: uma igreja que não tem exortação é uma igreja bagunçada. Uma igreja que não tem exortação é uma igreja que faz o que quer. Mas Paulo diz: exorta, mas não da forma que você quer. Exorta no amor. Está exortando, mas tem um bálsamo para sarar, para curar, para dizer que a melhoria. Então senta para aprender e vamos fazer a obra de Deus. É a mesma coisa para que você possa entender melhor. Ser consagrado a um ministério, ao encargo de eclesiástico, de diácono, de obreiro, de missionário, de presbítero, de evangelista, de pastora, de pastor, não apenas por ser, porque primeiro é gerado dentro do coração de Deus, e Deus então transmite para a pastora ou para o pastor, aleluia, um chamado que Deus tem para a tua vida. E o que tem acontecido é que as pessoas, aleluia, se não tiver dentro de uma direção de Deus, sai consagrando por aí. E o que acontece, André? Pessoas que no meio do caminho se frustram, para pelo meio do caminho, porque quer ser consagrada de qualquer maneira, quer ser consagrada de qualquer forma, aleluia, ser pastor, ser pastora, ser evangelista, aleluia, ser presbítero, missionário, obreiro. Isso não é título para poder apenas ser status. Isso, aleluia, gera trabalho, gera responsabilidade, porque se outrora alguém
alguém fosse falado dizendo: se um dia você for pastor, será dessa maneira, essa pessoa disse: então eu não quero permanecer sentado no banco apenas como membro, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então ser consagrado ao encargo não é por estado para brilhar, é para trabalhar na obra. É por isso que gera confusões, porque a pessoa quer ser consagrada de qualquer maneira. Entenda isso. Primeiro, é gerado no coração de Deus. Segundo, é passado para a pastora. Terceiro, aleluia, a igreja vai testificar se você está apto para ser consagrado. Me prova isso, pastor André. Não vem para o culto, não vem para a escola bíblica dominical, não participa dos cultos, não participa das reuniões, não participa de nada. E quando eu digo que participo de nada, existe uma diferença de pessoas que trabalham, mas não só porque trabalha que não pode dar satisfação. Pelo contrário, o bom obreiro, além de trabalhar, fala: pastor, não estou podendo estar nos cultos, não estou podendo estar nas reuniões, é porque estou apertado no trabalho. Não é pelo fato de você trabalhar que você não deve dar satisfação, porque o bom obreiro dá satisfação o que se passa pela sua vida. Por isso, aleluia, que as pessoas querem ser consagradas, mas a igreja testifica: está reprovado, está reprovada. Por causa de quê? Eu nunca vi limpar a igreja, eu nunca vi ficar na igreja, eu nunca vi chegar cedo na igreja, eu nunca vi fazer nada no templo. Como é que a igreja vai testificar o chamado? Que a igreja não é que você vai fazer algo em troca de alguma coisa. Porque quem limpa o ventilador, quem lava a igreja, quem participa das reuniões para poder guardar uma quentinha, tampar a quentinha, não faz para poder aparecer, mas faz para ajudar para a obra crescer. Esse mesmo Paulo repreende Marcos, mas lá no final da segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, que eu não esteja equivocado, no finalzinho, ele vai dizer: Timóteo, traz Marcos para mim. Ele é importante para a obra. Pastor, eu não entendi. É que Marcos não parou no meio do caminho, não virou a cara, não ficou chateado, não fez fofoca, não saiu caluniando. Marcos entendeu: eu tinha um problema de responsabilidade com a obra, e Paulo me corrigiu, e eu sentei para aprender, e eu me levantei para oferecer para Deus aquilo que é de maior. Se alguém te repreender, se o teu líder te repreender, se a pastora te repreender, não vira a cara, não faz cara feia, não calunia, não sai falando por aí. Senta, observa, aleluia, a exortação e fala: pastor, eu quero melhorar, eu quero entregar aquilo que é de melhor, porque lá na frente vai dar crescimento e vai dar testemunho. Hoje era dessa forma, mas amanhã é uma bênção na presença do alto. Traz para mim Marcos depressa, porque ele é importante para a obra. Na segunda viagem que Paulo vai fazer a Tessalônica, Paulo vai com Silas, e aonde Paulo ia, Paulo implantava uma igreja. Paulo então implanta uma igreja, sai de Tessalônica, deixa um grupo lá e vai pregando. Porém, Timóteo, Paulo vai dizer: Timóteo, vai lá para Tessalônica ver como é que está a igreja. Aí Timóteo vai dizer: Paulo, a igreja está do mesmo jeito que o Senhor deixou, está uma bênção. Tem alguns porém que precisa ser tratado, mas nada que prejudica. Então Timóteo vai começar a dizer como que está a igreja de Tessalônica, e Paulo começa a escrever a epístola para Tessalonicenses. E Paulo escrevendo, para nós ganharmos tempo, ele escreve essa carta para a igreja de Tessalônica, dizendo bem claro: vocês precisam entender uma coisa. E essa carta de Tessalonicenses está cravada na primeira coletânea que Paulo chama de cartas escatológicas, que é o fim das coisas. Paulo então começa a escrever: vocês precisam entender uma coisa. O que é, Paulo? O arrebatamento da igreja está perto de acontecer. E vocês precisam entender que o arrebatamento da igreja ele é subdividido em dois momentos. Qual é o primeiro momento que Paulo vai escrever nessa epístola? Dizendo que através de Adão e de Eva, como a nossa amiga que abriu logo no começo de tudo. Eu amo Deus porque traz uma testificação daquilo que Deus quer falar conosco.
Na palavra introdutória ela disse bem claro a respeito do pecado de Adão, leu a respeito de Eva, e através do pecado de Adão e de Eva trouxe uma sentença sobre a humanidade, sobre mim e sobre você, a morte. E não somente a morte, mas de passar a eternidade toda morando no inferno. Mas eu amo isso, porque enquanto Satanás está regozijando, dizendo nós vencemos, não há mais salvação para o homem, Deus então levanta-se do seu trono e lança uma profecia, e a profecia é: nascerá de uma mulher, aleluia. Na verdade vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Agora veio o maior profeta messiânico, obrigado minha pastora, minhas irmãs, para dizer: nascerá de uma mulher virgem, e o nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías continua dizendo: e ele virá para dar vista aos cegos, libertar os cativos, libertar os oprimidos. Ele veio para trazer, aleluia, uma religação, religar o homem a Deus novamente. Esse tal de Jesus a qualquer momento vai descer na terra e vai trazer a salvação para a humanidade. Chegando nos evangelhos, nasce o Criador, nasce Jesus. Lucas vai narrar. Me perdoa se eu chorar aqui em ter prantos, porque não tem como uma mensagem cristocêntrica não mexer com isso. Lucas vai dizer que Jesus está passando o seu maior momento de dificuldade. E a maior dor que Jesus passou não foi na cruz do Calvário. A maior dor que Jesus passou foi ele ver o cálice amargo. Jesus está enfrentando uma palavra pequena, mas que tem um grande poder chamado agonia. Não era uma guerra física, era uma guerra na alma, dentro de si. A agonia de Jesus está tão grande que, segundo alguns escritores, vão dizer que chegou um fenômeno raro chamado biomatidrose, que ele começa a suar sangue no seu rosto. Jesus, na sua debilidade, na sua agonia, ele chega até mesmo dizendo: não é eu que digo isso, é um texto que eu acredito que você também sabe disso. Pai, se possível for, afasta de mim este. Até Jesus mesmo pensou em desistir. Mas Jesus é extraordinário, porque não tem ponto final, tem uma vírgula. Segundo a língua portuguesa vai dizer que aonde tem um ponto final significa que terminou a frase, o parágrafo, mas aonde tem uma vírgula é a continuação da frase, a continuação do parágrafo, e a continuação é: Jesus vai entender e falar que não seja feita a minha vontade, mas que a vontade do Abba venha a prevalecer. Às vezes você fica chateado com o cara quente, o cara avermelhada, porque quer tudo que seja na tua forma, e Deus está dizendo: ainda você menina, ainda você menino, porque não é da tua vontade, não é do teu jeito, e sim do meu jeito, do meu querer, da minha vontade. E quando eu vou tendo trabalhar, não é conforme você quer, é como eu quero realizar. Jesus está numa dificuldade tão grande que está Pedro, Tiago e João com ele, mas eles estão tão cansados que eles estão dormindo. Eu acredito que quando você vai para o monte, você vai com alguém. Às vezes você nem ora, você conversa tanto da tua luta, da tua debilidade. É o momento que quem está contigo ser psicólogo naquele momento, só de te escutar. É assim ou não é? Aí você fica escutando, você dá um conselho, você dá uma palavra, fala: tá bom, chega, agora vamos orar. Mas os discípulos adormeceram. Mas só que o Pai vai enviar um anjo, e esse anjo vai lá para confortar. Jesus, eu sei que está difícil, mas o Abba Pai mandou ouvir dizer para você: a missão não vai ser destruída, a missão não vai ser abordada no meio do caminho. O Abba Pai mandou dizer que está contigo. Você vai passar por esse cálice amargo, e o nome do Senhor vai ser glorificado em toda a terra, em todo o planeta. Judas vende ele, e quando Judas vende ele, o texto sagrado vai dizer então que pega Jesus para nós ganharmos tempo, vai levar para o Sinédrio. O Sinédrio era reunido pelos fariseus, porém eles não tinham poder para poder matar. Então o Sinédrio bate Jesus, manda Jesus para Pilatos. Pilatos vai, manda Jesus para Herodes. Eu quero abrir um parênteses para poder falar sobre isso. Mediante essa campanha,
que Deus tem falado e você tem percebido? Primeira coisa que nós precisamos obter é ter o discernimento de espírito, para que nós possamos entender quando é Deus falando conosco e quando não é Deus falando. Para com esse negócio de correr atrás de visão, correr atrás de revelação. Para com esse negócio de correr atrás de lives, de pix, live de fala isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso só demonstra que você ainda é um crente miújo. Por quê, pastor? Porque você quer tudo na hora, tudo no tempo, tudo na agora. E às vezes não é nem revelação, é revelamento. E você quer receber tudo de qualquer maneira. E Deus está dizendo: eu não revelo dessa forma. Eu não falo desse jeito. Eu falo com quem tem compromisso com a obra. Eu falo com quem ainda ora. Eu falo com quem ainda jejua. Eu falo com quem ainda tem comunhão. Eu falo com quem ainda tem reverência. Eu falo com quem ainda tem intimidade comigo. Pode correr atrás de qualquer coisa por aí, mas não será Deus falando com você. Porque Deus tem milhares de formas de falar contigo. Se Deus não falar esse que eu te digo, Deus fala na madrugada através do sonho. Se Deus não falar através do sonho, Deus fala contigo através do louvor. Se Deus não falar através do louvor, Deus vai usar a palavra na tua casa. Como a irmã disse, eu acordo de manhã para fazer o devocional, e às vezes você está numa guerra danada. Aí você abre e está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Deus dizendo: eu estou falando contigo, mas você não tem abrido os ouvidos para entender a minha voz falar com você. Herodes é um menino que está querendo escutar visão, revelação. Jesus fica em silêncio, ele fica irado e manda para Pilatos. Pilatos, percebendo que está perto da Páscoa, não deu o que fazer, vamos soltar e dar um dos dois. Ou é Jesus ou Barrabás. A multidão, inflamada pelas palavras dos fariseus, começaram a gritar: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então não tem para onde correr. Pegaram Jesus, levaram para o pátio, despiram a sua roupa, só deixaram a parte de baixo. Pegaram uma ferramenta chamada azarrogue. Essa ferramenta chamada azarrogue, ela tinha 12 tiras. E no final dessas tiras era como meia lua, como ossos de carneiros amolados, como uma espada de gladiador. Eles perceberam que essa ferramenta chamada azarrogue é muito leve. Então em cada tira eles colocam uma bola de chumbo para poder dar o peso, ficar adequado à ferramenta. Enquanto eles percebem que a ferramenta está apropriada para isso, então eles começam a bater em Jesus. Chamado 40 menos 1, 39 chibatadas, 39 chicotadas. Jesus preso a um tronco, amarrado a um tronco, e o soldado com aquela ferramenta chamada azarrogue começa a bater em Jesus. Segundo alguns escritores vão dizer que enquanto aquela ferramenta está sendo afligido, batendo em Jesus, enquanto aquelas meia-luas estão descendo, elas começam a rasgar o corpo de Jesus. Aquelas bolas de chumbo começam a amassar, criar hematomas, sangue começa a ser jorrado no meio do pátio. Mas Jesus está ali ainda sofrendo por mim e sofrendo por você, porque essa coça que ele levou não era para ele levar, não, era para você levar. Era para nós levar essa coça. Mas ele olhou para você de uma forma tão especial que decidiu entrar no teu lugar. E ele está apanhando tanto que agora, quando chega o momento que estão batendo, as arrogas agarram. E eles dão mais uma volta na mão. Sabe quando a mãe está irada para bater um filho rebelde? Quando o filho ainda está levando, a mãe dá uma chinaladinha, pega a borracha. Mas quando a mãe pega uma borracha, joga a mão lá atrás, meu irmão, acabou. Você pode notar, em 1 minuto já está gritando a casa toda, porque vai descer com força. É aquele soldado dá uma volta na mão, e quando eles vão bater em Jesus, a ferramenta agarra. É quando agarra, eles não vão lá para tirar. Eles vão dar aquele arrancão que vai vir ainda pedaços do corpo do mestre sendo jogados, sangue jorrando para toda parte do pátio. Mas Jesus não para. Ele ainda permanece de pé. E o texto vai dizer que levaram ele, colocaram um avental nos seus olhos, uma cana em sua mão, uma capa, dizia: quem te bateu, ó rei Jesus? Não bastava só bater no corpo dele, pegaram uma coroa e fizeram essa coroa de espinho, chamada espinho africano.
o espinho mais afiado na época, prenderam a sua cabeça e com aquele espinho eles perfuraram a sua cabeça ao ponto que aquela coroa entrou na sua cabeça, em seu crânio, ao ponto que agora eles perceberam que Cristo era o rei, mas de uma forma de zombaria. E Cristo andando, aleluia, aventais batendo nele. Então colocaram para ele carregar uma cruz que pesava aproximadamente 150 quilos. Ele não aguenta carregar, cai, vem um sirineu, ajuda. Lá já está, bem dizer, tudo pronto, uma sapata com 10 centímetros para que a cruz pudesse ficar de pé. Prenderam Jesus, colocaram, aleluia, a cruz em Cristo, prenderam, bateram com prego na sua mão direita, na sua mão esquerda, os seus pés, colocaram a cruz amarrado na corda, levantaram na sapata, colocaram Cristo em pé. Cristo todo arrebentado, esfolado, sangrando, mas ele ainda prega, aleluia, e fala para o ladrão da direita, dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Todo mundo dizendo: já se passaram 6 horas e esse tal de Cristo não morre. O que está acontecendo? Se tiver alguém que estuda a medicina, por favor, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrige. O corpo adulto do ser humano, ele compõe de 5,56 litros de sangue. Jesus já tinha perdido bastante, mas mesmo assim ele permaneceu ali de pé, e ele vai lançar, vai fazer uma oração, e essa oração vai machucar, vai me trazer um conflito na alma. Que oração é essa? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quem não entende do sermão vai dizer: o Abba Pai abandonou o seu filho nos seus piores momentos. Mas quem ama a Bíblia vai entender que naquele momento, quando ele vai fazer a oração, o Abba Pai não abandona, mas o Abba Pai está dizendo: filho, suporta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, porque sobre Jesus ele estava levando sobre os pecados da humanidade, e não podia haver nenhuma intervenção do Abba Pai. Era necessário Cristo padecer e levar sobre ele os meus pecados, os teus pecados, os nossos pecados, aleluia, na cruz do Calvário. Nesse momento, Cristo vai fazer a segunda oração: a ti entrego o meu Espírito. Jesus morre. Os discípulos desesperam. Uns voltam à sua rotina outrora, outros ficam com a cabeça abaixada porque eles não perceberam. Cristo é o maior pregador de todos os tempos. Me prova, pastor. Ele sempre dizia: eu vou morrer, mas ao terceiro dia. Mas eles não perceberam. Cristo está falando, mas eles não estão escutando. Jesus já falou quantas vezes da sua casa, da sua família, que vai salvar, que vai libertar, que vai transformar. E às vezes você fica batendo cabeça para lá, cabeça para cá, querendo chutar o balde, querendo desistir. Mas Cristo já não decretou que tem salvação, que tem, aleluia, coisa nova, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar, que a sua família é um projeto de Deus, que Satanás não tem poder para matar, Satanás não tem poder para tocar, porque você tem parado pelo meio do caminho. Ei, mulher, levanta a cabeça, ei, homem, levanta a cabeça. Cristo ainda tem poder de entrar lá, salvar, libertar, transformar, mudar a mente e colocar de pé dentro desse tempo para pregar a obra. Glória a Deus, glória, glória, glória. Cristo morre. Acabou. Glória a Deus. Jesus falava: o templo será destruído, mas em 3 dias. Ele dizia: rapaz, demorou 40 anos para construir, agora está dizendo que vai ser destruído. E o Senhor dizendo: não é esse templo. Cristo está morto. João capítulo 20. Maria Madalena está subindo para ir no túmulo de Jesus, encontra a pedra removida. Ela desesperada retorna, conta para o discípulo dizendo: roubaram o corpo do mestre. Eu entrei lá, não tem mais nada. Os discípulos só realmente roubaram o corpo de Jesus, não tem mais nada. Os discípulos saem, dispersam para poder procurar Maria Madalena em pranto, chorando. Mas daqui a pouco tem 2 anjos em cima da pedra, que vai dizer para ela: mulher, por que você procuras entre os mortos quem vivo está? Maria Madalena avisa para todo mundo: ele não está morto, ele ressuscitou.
Maria Madalena conta para Galileia, conta para o discípulo, avisa para todos: o Cristo ressuscitou, Jesus ressuscitou. Jesus não está morto, ele está vivo. Se completou hoje o terceiro dia, e ele se levantou dentre os mortos, e ele ressuscitou. Passou, me prova isso, que Cristo ressuscitou. Eu te provo. Aonde? João, aleluia, Apocalipse capítulo 1. Eu, João, servo do Senhor Jesus Cristo, fui levado em visão, e ouvi uma voz como de trombeta que saía atrás de mim, que dizia: escreve as 7 cartas para a igreja da Ásia. E eu, curioso para olhar, para ver quem falava comigo, eu vi 7 cartiçais de ouro, e no meio desses 7 cartiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa comprida. E João vai dizer: os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, a sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, a sua voz era como de muitas águas, no seu peito um cinto de ouro segundo a ordem de Melquisedeque, como sumo sacerdote, os seus pés como latão reluzente. E eu, João, caí morto diante dele, e ele dizia para mim: João, eu que vivo, fui morto, e eu vivo para todos sempre. Ele não está morto. O Cristo ressuscitou. O Cristo ressuscitou. O Cristo ressuscitou. O Cristo ressuscitou. Aí vem Paulo para dizer: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó inferno, onde está a sua vitória? Jesus ressuscitou. Essa presença que você está sentindo não é de alguém morto, é de alguém vivo. É a presença de Cristo. Aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu me manifestarei no meio de vós. É a presença dele, é a presença do Senhor e consumador da vossa fé, que é Cristo Jesus de Nazaré. E aqui eu corro para o fim para nós terminarmos. Então, esse primeiro momento, Paulo vai dizer então que o arrebatamento ele é subdividido em 2 momentos. O primeiro momento é Cristo vindo para morrer na cruz por você, para morrer na cruz por mim, e apresentar o plano de salvação. Agora tem um segundo momento. Qual é o segundo momento? É que Cristo não vai vir para morrer na cruz por você de novo. Cristo não vai vir como um advogado. Paulo vai dizer que Cristo vai vir agora como juiz para julgar a sua noiva, para julgar a igreja. E o mais interessante é que Paulo vai continuar pregando, aleluia, dizendo o seguinte: o que nós acabamos de ler agora. E o que nós acabamos de ler agora é que Cristo descerá dentre as nuvens com alarido. Quando nós aplicamos uma exegese no texto, vai nos entender e interpretar que alarido é um despertamento para o mundo. O mundo será despertado com o alarido de Cristo. Voz de arcanjo, despertamento para Israel. Trombeta, despertamento para a igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, e logo após a igreja será levada ao encontro de Cristo. O arrebatamento ainda é verdadeiro. Pastor, mas o que tem isso a ver com a campanha? Deus tem falado há anos que Ele voltará para arrebatar a sua amada igreja. E poucos têm ficado apercebidos com aquilo que Cristo tem falado. Arrebatamento não é história de carochinha. Arrebatamento é uma história real. De repente não vai passar dessa geração e uma igreja lavada, remida, será arrebatada para poder morar com Cristo. Cuidado com o que você ouve por aí. Pedro vai dizer: se levantarão pessoas escarnecedores para dizer: cadê Cristo? Cadê o arrebatamento? Cadê Cristo retornando, voltando para buscar essa amada igreja? Ano de 2000, eu tinha 10 anos de idade quando a Globo lançou uma matéria dizendo: o mundo vai acabar. O mundo não acabou.
fizeram um filme 12/12/12, pessoas se matando, pessoas comprando terreno no Marte, pessoas comprando terreno debaixo da terra, mas Cristo não retornou. Mas para quem ama e quem conhece os pergaminhos sagrados, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele está voltando para buscar a sua amada igreja. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o mês, mas se prepara que Cristo está retornando. Pastor, se eu não sei o dia, a hora, então o que eu tenho que fazer? Viver como se Cristo viesse hoje, viver como se Cristo viesse agora, viver como se Cristo voltasse daqui a pouco. Oh, remaio, chame na calabara, o arrebatamento vai acontecer. Onde você quer passar a sua eternidade? Aonde você quer passar a sua eternidade? Morrer, todo mundo sabe que um dia nós vamos morrer, isso é normal. Já está previsto, uma hora a gente morre. Sim ou não? Sim ou não? Mas só que o que é mais dificultoso, o que dói mais, é onde você vai passar a sua eternidade. Só existe dois caminhos, eu não vim aqui pregar para te enganar. Ou é o céu, ou é o inferno. E o Pai está pregando, falando há milhares de anos, dizendo: se arrependa, não deixa cair nas falsas doutrinas. Eu estou voltando para buscar uma igreja lavada, remida, purificada, santificada. Oh, João vai dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cristo está voltando para buscar uma igreja. Cristo está voltando para buscar uma igreja. E que igreja é essa, pastor André? Não é qualquer igreja, é uma igreja que é lavada, é uma igreja que é remida, é uma igreja que é purificada, é uma igreja que é santificada. A qualquer momento o arrebatamento vai acontecer, e o arrebatamento só acontece, aleluia, só vai subir, a igreja só vai subir. Primeiro é o alarido para despertamento do mundo, segundo, voz de arcanjo para despertamento para Israel, e terceiro, pastor, o arrebatamento é a trombeta. A trombeta vai tocar, a trombeta vai soar, e a igreja que escutar o soar da trombeta, ela vai subir. Primeiro, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, e a igreja será arrancada, tirada depressa. Não dá tempo de se arrepender, não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de se consertar. É metade de um segundo, é milésimo, que a igreja será arrancada do céu. Saia daqui com isso. Entra na tua casa e prega para a tua casa. Jesus está voltando. Mas pastor, eu estou pregando. Continua. Porque se você soubesse o que passar a eternidade em algum lugar, passamos um calor enorme aí por aí. Que calor, gente passando mal, gente morrendo, pressão alta, o calor enorme. Imagina no inferno, vivendo isso para sempre. Aonde você quer passar a sua eternidade? Se o arrebatamento acontecesse agora, você iria subir? Cristo vai dizer que estarão dois deitados, dois no campo, e um será arrancado.
um será levado para se encontrar com Ele. Eu sei que tem ruas de cristal, mar de ouro, mas o melhor não é nem ver isso, o melhor já está na glória. Vale a pena você renunciar ao pecado, vale a pena você dizer não para este mundo. O mundo comemorou dias festejando por aí, aleluia, mas só que nada adiantou. A igreja, mesmo na guerra, na beleza, continua de pé. Deus está falando, oh meu filho, oh minha filha, grava isso na tábua do teu coração. Cristo está voltando, Cristo está voltando, Cristo está voltando. O céu é feito para a tua casa, o céu é feito para a tua família, o céu é para você, mas Deus não renuncia. O diabo é astuto, ele confunde tudo, traz uma bagunça na mente para tentar deixar você paralisado, mas só que no final tem uma consequência grave. Ó igreja, escuta o que o Espírito Santo diz esta noite para nós. Fica percebendo o que Deus está falando. Coloca os seus ouvidos, aleluia, para escutar Deus falando que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Aí a gente pode estar em casa, na igreja, na rua, no shopping, no supermercado, em uma piscina, em um lazer. O arrebatamento acontece. Viu uma vez que eu cheguei em casa muito tarde, eu tinha 10, 12, 13 anos, e o pastor dizia: quando vai ver o arrebatamento da igreja, as crianças vão tudo para o céu. Eu cheguei em casa, somos irmãos de 6. As crianças não tinha ninguém, nem meu pai nem minha mãe. Eu entrei em colapso. Eu não tinha telefone na época para ligar. Eu falei: rapaz, fiquei. Minha mãe demorando, ela nunca saiu, botou nada disso, nunca saiu e deixou a gente preocupado. Nunca saiu e não avisou, mas nesse dia ela não avisou nada. E demorou 3 horas. Eu falei: pronto, acabou. Fiquei. Jesus buscou minha mãe, meu pai e os irmãos. Irmãos, eu entrei para o quarto já orando, chorando. Quando minha mãe tocou a campanha para entrar em casa, eu falei: oh meu Deus, que susto, mas serviu de lição. Eu tenho que estar pronto. Não é você estar se preparando, já está pronto, porque se você estiver se preparando e Cristo voltar agora, como vai ser? Mas se você está pronto, Maranata, muito em breve vai sair uma notícia de um povo